Mais uma decisão lá da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, pode dar mais flexibilidade a quem estiver insatisfeito com os planos de saúde. Uma das alterações permite a portabilidade sem precisar cumprir a carência no caso em que o cliente não esteja gostando do atendimento. O repórter Neto Mota volta ao vivo comigo. Neto, já existem regras para serem cumpridas com essa mudança? Eu queria que você explicasse direitinho para quem está tentando entender essas alterações aí que a ANS agora está determinando. Boa noite mais uma vez. Já sim, viu, Beatriz? Algumas regras, claro, devem ser cumpridas, mas primeiro a gente volta para falar que as alterações foram aprovadas pela Agência Nacional de Saúde, mas que a resolução ainda é aguardada e deve ser publicada no Diário Oficial da União, para só depois a gente saber a partir de quando vai começar a valer. Mesmo assim, a gente está aqui com o Juliano Pessoa, advogado, para saber o que mudou ou o que vai mudar a partir do momento da publicação. Doutor, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite, Beatriz, a quem nos assiste. Veja só, primeiro essa mudança que a Beatriz falou na abertura de forma muito assertiva, que é a questão de flexibilizar a portabilidade para aquele beneficiário, aquele usuário insatisfeito. Porque o que acontece muitas vezes na prática? O que influencia muitas vezes na contratação de determinado plano é justamente a sua rede hospitalar. Então, muitas vezes a pessoa mora próximo de determinado hospital que ela está habituada, ou juntamente com os seus familiares, a frequentar, e é isso que influencia muitas vezes a decisão dela. E às vezes acontece 6 meses após essa contratação, essa rede hospitalar não fazer parte mais daquela operadora. Então, nesses casos, a partir dessa mudança, quando passa a vigorar, o consumidor insatisfeito com essa alteração poderá fazer uma portabilidade para um outro plano sem cumprir as carências que são exigidas e permanecerão sendo exigidas, excetuando-se nessa situação. Além disso, isso passará a vigorar daqui a um período, ou seja, ainda será publicada a resolução normativa, como você bem destacou, no Diário Oficial da União, e somente 180 dias após essa publicação é que essas regras passarão a vigorar na prática. Tem mais alguma mudança de grande impacto que pode estar vindo aí também, doutor? Olha só, uma outra mudança bem interessante e importante, eu diria, é a questão da obrigatoriedade de comunicação dos beneficiários individualmente. Hoje, o que acontece é o que nós estávamos falando. Então, você só sabe que aquela rede não faz parte mais da operadora quando você vai buscar o serviço. Agora, não mais. Essa nova regra que foi aprovada determina que a operadora deverá comunicar individualmente todos os beneficiários que fazem parte da sua rede. E aí, por isso, aquele que estiver insatisfeito poderá tomar essa medida de portabilidade. Além disso, a ANS fará também uma aferição, um estudo do impacto dessa rede que está sendo substituída, vamos dizer assim, né? Então, ou seja, se ela estiver fazendo parte de um grupo que corresponda a 80% daquele atendimento que é feito naquela região, ela terá não só que substituir, bem como trazer uma nova rede que atenda a contento essa população, né? Esses beneficiários. Além disso, a depender, poderá haver intervenção até da ANS no sentido de criar obstáculo nessa substituição, ou seja, fazer com que não haja exclusão daquela rede, a depender do caso concreto, mas isso é uma análise que será feita pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. O que é interessante de tudo isso é que traz um rigor maior, uma maior transparência, especialmente para os beneficiários, para o consumidor lá na ponta, e também algumas obrigações para as operadoras, para que elas não fiquem migrando a sua rede o tempo todo e impactando naturalmente o serviço lá na ponta. Doutor, e hoje essa portabilidade acontece de maneira tranquila ou tem muita judicialização por conta dos problemas? Não, veja só, a portabilidade ela acontece normalmente, não precisa, inclusive, Neto, nem de intermediário. O beneficiário que pretende muitas vezes migrar para um outro plano, ele faz isso diretamente em contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não precisa recorrer àquelas corretoras, por exemplo. No próprio site da agência, por exemplo, qualquer beneficiário pode entrar lá, colocar as suas informações correspondentes ao seu plano e a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar traz uma listagem de planos compatíveis com o seu para que você possa fazer essa portabilidade. Como é que funciona a regra? Você só pode migrar para um plano correspondente ao seu, equivalente ao seu economicamente ou inferior. Essa regra pretende fazer com que o consumidor também não só se beneficie, ou seja, ele fique num plano inferior e quando ele seja acometido por alguma patologia, ele migre para um plano superior. Então, esse é o intuito. Além disso, existem regrinhas de tempo, de lapso de tempo. Então, para fazer a portabilidade, o usuário
tem que ter estado no plano atual pelo menos por 2 anos, para que ele possa fazer essa migração. Então, existe esse regramento, mas tudo isso é dirimido direto em contato com o próprio site da Agência Nacional de Saúde Suplementar ou ainda pelo 0800, se for o caso. Não precisa de intermediário para fazer portabilidade. Doutor, muito obrigado pelas informações. Beatriz, agora é aguardar, né, a publicação da resolução no Diário Oficial para nós, consumidores, a gente possa então aguardar tudo e essas novidades para poder cobrar as agências aí. Volto para você. Meu querido Neto, deixa eu aproveitar para perguntar aqui para o doutor Juliano, para ficar claro para quem está em casa e também para mim, porque são tantas mudanças, né, doutor, na legislação. Veja bem, vou até ficar mais perto aqui da câmera. O que é que vai acontecer agora? Vai ser assim, quem tem plano de saúde, aí ligou para fazer ali um exame e descobre que o seu plano não atende mais naquela clínica. Aí a pessoa diz assim, eu não quero esse plano não, porque antes era bom aquele hospital, aquela clínica, agora eu não vou poder mais fazer lá onde eu queria? Não, então eu vou mudar de plano. Aí na hora de mudar de plano, ele vai acionar a ANS e justificar que está insatisfeito, ou ele liga para a sua operadora do plano de saúde. Como é que vai ser feita essa troca para que ele tenha direito a entrar, migrar de plano sem cumprir o prazo de carência? Veja só, Beatriz, é muito pertinente essa pergunta. Veja, isso é direto também com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, até porque será feita uma análise, né, de se de fato ocorreu essa mudança de rede hospitalar, naquele caso concreto, para poder excepcionar a regra geral e aí ele fazer a portabilidade sem ter que cumprir as carências. Então, seja uma rede hospitalar ou aquele serviço de emergência que seja alterado e haja uma insatisfação pelo consumidor, ele poderá, sim, pleitear essa portabilidade sem cumprir esses regramentos que nós falamos aqui, essas normas em relação à sua portabilidade. E isso será também, naturalmente, direto com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Não precisa passar nem pela operadora e nem, muito menos, pelas corretoras que fazem, muitas vezes, oferta no mercado de vários planos. É direto com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque ela vai averiguar a situação, se de fato ocorreu essa substituição da rede hospitalar, e aí sim o beneficiário irá se enquadrar na exceção dele não cumprir a carência para poder fazer portabilidade. Fora isso, segue a regra normal, porque não mudou nada em relação à portabilidade nos trâmites normais que já existem hoje. Somente nesses casos é que irá haver uma exceção nos casos concretos. Daqui a 180 dias? Exatamente, após a publicação, né, na realidade, no Diário Oficial da União, a partir daí, 180 dias após, é que passará a vigorar esse novo regramento que foi aprovado ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de fato.